Boa tarde para você que me esperou aí um monte, né, um bocadinho aí, como diz aqui no Nordeste, de tempo para o próximo vídeo, mas estamos aqui. Nós vamos falar algumas coisas agora sobre multiplicação e divisão de números naturais. Geralmente as professoras não utilizam essa nomenclatura, esse nome de números naturais quando a gente fala de número 1, do número 2, do número 13, 45. Nós geralmente não fazemos divisão disso. Só que quando você vai para os ensinos dos anos finais, os professores começam a falar muito sobre números naturais, números decimais, fracionários, e aí o bicho pega porque algumas pessoas elas não conseguem entender ainda que o número natural é o número 1, o número 2, o número 13, 45, mas são os números que não tem nenhuma vírgula, não tem nenhuma adaptação, tá ok? Então aí a gente fala sobre números naturais. E uma coisa que algumas pessoas chegam quando uma dificuldade no quinto ano, no quarto ano, é a questão de multiplicar e dividir. Se você é daquela pessoa que não aprendeu a multiplicar e a dividir, você já tem 10 ou 11 anos, tem que abrir um sinal de alerta. Por quê? Porque você precisa disso para quando você chegar nos anos finais não ter tantos problemas, o que dificulta muito o aluno a ter matemática, avançar, porque ele deixou algumas coisas para trás e isso, meu amigo, vai te impedir muitas coisas. Então a gente vai falar agora sobre multiplicar e dividir de uma forma bem direta e que você precisa realmente parar para estudar isso. Geralmente, nós como alunos, nós nos vemos na satisfação de fazer aquilo e estudar aquilo que apenas a gente gosta. No sistema brasileiro não tem condições. Infelizmente, nós temos que estar dentro do currículo. Não é como outros países que você paga a disciplina daquilo que você só gosta. Muita gente, eu tenho certeza, que não estariam sentados nas cadeiras dos professores de matemática. Porém, uma situação muito difícil e que precisa, no seu dia a dia, vai precisar que você saiba realmente multiplicar e dividir. Então, é algo básico e que se você passar para os anos finais sem saber, você vai ter um probleminha sério. Então, esse capítulo vai te dar uma revisão daquilo que você já viu. Então, você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, se colocar na postura de que você não sabe, porque muitas vezes a gente vai enrolando daqui e dali, não querendo dizer que sabe de alguma coisa sem saber de nada. Então, olha só, multiplicação e divisão são duas operações em que elas inversas uma da outra podem ser usadas na resolução de muitos problemas. Então, às vezes, o que você poderia dividir, você resolve multiplicando, o que você poderia resolver multiplicando, você pode resolver dividindo também. A professora E aí, olha só, ele traz aqui pra gente uma coisa muito simples e uma coisa muito corriqueira e que as pessoas começam a errar no seu dia a dia porque realmente não sabem multiplicar e não sabem dividir, minha gente. Então, olha só, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é a casa da empada deliciosa. Então aqui só vende empada. E existe dois tipos, né? O tamanho grande e o tamanho pequeno, e existem os sabores. Então os sabores tem frango, palmito e camarão. E aí ele começa a falar desse jeito, ó. Determine a operação matemática que resolve cada uma das situações e problemas a seguir, depois efetue os cálculos. Então olha só, observe a imagem que está aí, né, e determine quantas empadas há em cada bandeja. Então, se eu for verificar aqui, eu não preciso estar 1, 2, 3, apenas vou multiplicar a coluna, ó, 5 vezes 5, que é a linha, olha só, e aí eu sei que tem aqui, nesse montante, 25 empadas. Se aqui também tem 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25. Prestando bem atenção nessa pergunta, ele não pergunta quantos tem nas três quantidades aí de empada, né? Ele quer saber em cada bandeja. Então, eu vou fazer uma multiplicação de 5 vezes 5, são 25 empadas por bandeja, tá? Ele não está perguntando outra coisa. Isso daí é algo que as pessoas, quando leem mais rápido, isso aqui ele quer saber quantas empadas tem. Eu vou lá e coloco, que aí eu ia olhar e ia dizer, são 75 empadas. Essa não foi a pergunta, tá? Pergunta em cada bandeja.
Considerando as operações de tamanho e de sabor disponíveis na casa da empada deliciosa, quantos tipos de empadas são vendidos? Então, aí é uma forma diferente. Aqui eu não vou nem olhar para a quantidade de empadas que tem aqui, mas o número de quantos tamanhos tem. Poderia ser, professora, claro que é só grande e pequeno. Aqui sim, poderia ter grande, pequeno e médio, né? Mas só tem 2 tamanhos, que é a grande e a pequena. E aqui são 3 sabores. Então, para eu saber quantos tipos teria, como seria? Eu fazia uma multiplicação 2 vezes 3, são 6 tipos. Ia ter as pequenas iam ter 3 de frango, né? Pequena. E aí eu teria 3 sabores, perdão, e 2 tamanhos. Então seriam 6 tipos de empada. Tá? E aí nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Então na letra C, Maria assou 100 empadas. E as distribuiu em bandejas onde cabe 25. Você já viu que cada bandeja cabia 25? Ali nós temos 3 bandejas. Preste atenção. Aí ele diz assim, quantas bandejas foram necessárias para colocar as empadas assadas? Gente, 100 empadas dividido por 25 são 4 bandejas. Em cada bandeja vem 25 empadas. Se eu já sabia dessa introdução, olha só, vamos botar a cabeça para pensar um pouquinho. Se eu já tinha ali 3 bandejas, 75 empadas, só faltavam mais uma que é 25, é ou não é? É. Então eu já saberia que seriam 4 bandejas as 100 empadas. Então vamos mais para frente. Em outra loja, há 8 tipos de empada. Considerando o tamanho e sabor, se as empadas são vendidas em 2 tamanhos diferentes, provavelmente grande e pequena, quantos são os sabores? Aí eu vou dividir 8 dividido por 2, que são 4 sabores. Preste bem atenção, vamos recapitular. Em outra loja há 8 tipos de empada. Considerando o tamanho e sabor, se as empadas são divididas em 2 tamanhos, quantos são os sabores? Então serão 4 sabores, gente. Tá? A gente tem que considerar que existe grande e pequeno. Então, 2 será de um sabor, 2 de outro, 2 de outro. Mas são 4 sabores. Se em 3 bandejas pudéssemos colocar 30 empadas, olha só. Eu tenho 3 bandejas que cabem 25, mas se eu for considerar que cabe mais 5 aí, são 30 empadas. De modo que cada uma tivesse a mesma quantidade. Então, eu tenho 3 bandejas e tenho 30 empadas. Quantas empadas poderiam ser colocadas em 6 bandejas do mesmo tipo? Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma divisão e uma multiplicação. Primeiro, 30 dividido por 3 são 10 empadas em cada bandeja. E 6 vezes 10 seria o quê? 60 empadas. Então, gente, olha só. É muito comum quando vem 2 situações dessa forma, a gente já se desesperar. Porque muitas vezes você não está lendo o problema com todas as suas partes. Então, se eu tenho 30 empadas em 3 bandejas, eu vou dividir lá nas bandejas, né? Se eu tenho só 30 empadas, preciso que elas sejam distribuídas igualmente, eu vou botar 10 em uma bandeja, 10 em outra bandeja, 10 em outra. Então, dividir por 3 e aí vai dar 10 empadas em cada. Só que, olha só, quantas empadas poderiam ser colocadas em 6 bandejas? Ora, se em uma bandeja eu consigo colocar 10, em 6 bandejas vão ser 10 em cada uma e serão 60 empadas ao total. Então, olha como é importante a leitura das situações e problemas. Se você não ler e não entender, você não vai para canto nenhum. Então, sempre preste atenção em todas as possibilidades e em todas as perguntas que são pedidas na situação problema. Senão, amiguinho, você não sai dos problemas ou erra. Já tive muitas situações em que o aluno faz a metade do problema. Infelizmente, nós não podemos dar o pronto completo. Mas eu acertei a metade. Não, matemática é uma
ciência exata. Se você não souber fazer ela no seu total, o resultado vai dar errado. Tá bom? A gente vai ficar por aqui e eu vou colocar um outro vídeo pra gente não ficar tão cansativo e fazendo aos poucos, tá bom? Então daqui a pouco, em outro momento, a gente volta. Um beijo e até logo.